Prisão domiciliar concedida para Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Aguiar. O que vocês precisam saber sobre esse instituto eu vou contar aqui para você. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e a gente vai falar hoje do assunto da semana, que foi a prisão e a concessão da prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz e para sua esposa Márcia Aguiar. Na verdade, a gente vai falar sobre essa questão da prisão domiciliar que foi concedida para eles. O Instituto da prisão domiciliar, ele está previsto, nesse caso da prisão preventiva, que era o que tinha sido decretada contra o Fabrício Queiroz, está previsto lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. E aí a gente tem alguns requisitos para que essa prisão domiciliar possa ser concedida. E eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Lá, ó, começa no artigo 317, que é o capítulo da prisão domiciliar, como vocês estão vendo aqui. E olha lá as possibilidades que a gente tem no artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva, que era o caso do Fabrício Queiroz e da sua esposa, pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, não era o caso aí do Fabrício Queiroz, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Essa é a disposição do inciso 2 aí do artigo 318, que aparentemente é o que a gente verifica no caso do Fabrício Queiroz por conta dele estar cometido de um câncer. Então ele está em tratamento e tudo mais, e aí isso é considerada uma doença grave. Mas vamos continuar aqui para vocês verem outros requisitos. Olha lá, o inciso 3. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, também não era esse o caso. O inciso 4, se fosse gestante, não é o caso até pela questão do gênero. Inciso 5, mulher com filho até 12 anos de idade incompletos, também não é o caso. E o inciso 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, também não era o caso aí. Então a gente tem a aplicação do artigo 318, inciso 2 do Código de Processo Penal, no caso concreto do Fabrício Queiroz. Então ele tem essa doença grave, e aí acertadamente a gente tem a prisão domiciliar decretada. É óbvio que podem ser impostas a monitoração eletrônica e várias outras imposições aí para que ele respeite as regras do processo que está sendo instruído ainda, né? O processo penal que está sendo instruído, que ele é objeto desse processo, né? Ele é um agente supostamente de alguns crimes que foram cometidos aí, e aí eu não entro nem nessa seara de culpa e tudo mais, isso vai ser julgado lá naquele processo, mas especificamente sobre esse momento processual. Então, Fabrício Queiroz, acertadamente, uma decisão correta aí do STJ, do presidente do STJ, que em plantão deferiu essa prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz. O que você tem para falar, amor, para o pessoal que está assistindo esse vídeo? Peguem todas as dicas do professor Werner para vocês passarem todos os concursos. E a outra coisa, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Agora, quando a gente começa a olhar o caso da esposa dele e a fundamentação que foi alardeada aí na mídia sobre essa possibilidade da prisão domiciliar para ela, que supostamente ela deveria cuidar do Fabrício Queiroz, do seu marido, por estar debilitado aí a questão da doença e tudo mais. É óbvio que essa argumentação é uma argumentação humanitária, é uma argumentação bem-vinda, mas a gente não tem especificamente na nossa legislação uma disposição sobre essa possibilidade. Mas é interessante que o STJ comece aí a demonstrar essa característica humanitária nas prisões domiciliares, onde a gente possibilita a saída de um cônjuge e aí se estenderia essa ordem aí de prisão domiciliar para o outro cônjuge. É interessante porque, obviamente, que na condição de defensor público e atuando, inclusive, na tutela coletiva da execução penal, é interessante verificar quem são as pessoas que estão hoje cumprindo pena, e aí eu faço só uma pequena assimilação aqui com vocês
do que é uma prisão preventiva e do cumprimento de pena, que daí é outro fundamento, e a gente está falando do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que é muito similar ao 318 do Código de Processo Penal. Há uma pequena diferençazinha sobre a questão da idade, que na preventiva é de 80 anos e lá no cumprimento de pena seria 70 anos, e os outros requisitos são muito similares. Isso até são espelhos aí, praticamente, né, na legislação. Vocês podem comparar aí, vocês podem dar uma olhada no artigo 117 da Lei de Execução Penal, comparado com o 318 do Código de Processo Penal. Então, se o STJ começa a abrir essa possibilidade de que um cônjuge com prisão domiciliar decretada acaba atraindo também a extensão dessa ordem de prisão domiciliar para o outro cônjuge também preso, então a gente até tem que fazer uma depuração hoje no nosso sistema prisional nacional e verificar quais são os casos análogos aí, inclusive requerer isso nos tribunais, obviamente, nas varas de execuções penais e nos tribunais que são competentes, aí até a gente chegar eventualmente no STJ, caso isso não seja deferido por analogia a esse julgamento que o STJ faz. Então vejam que para a questão, para analisar um caso concreto e deferir isso, acaba criando uma grande tese, que até mesmo o STJ tem uma competência de fazer uma uniformização de entendimentos nacionalmente, então a gente acaba tendo aí essa possibilidade de testar o STJ para que ele faça esse entendimento nacionalizado de que um cônjuge com prisão domiciliar estende-se essa ordem de prisão para o outro cônjuge também que possa estar em conflito com a lei de alguma forma ou sofrendo um processo penal com uma prisão preventiva decretada. A parte disso, é estranho ver o STJ se manifestando dessa forma quando se trata de um foragido. Embora, obviamente, se aquele foragido preenche os requisitos específicos da prisão domiciliar, que está lá no artigo 318 do CPP, do Código de Processo Penal, seja possível até deferir, mesmo ele estando foragido. Agora, no pedido de extensão, parece uma inovação que eu ainda não tinha visto. Eu especificamente não vi essa jurisprudência. Mas eu vou deixar então já aqui a pergunta do dia para vocês, que é: se vocês já viram um julgado nesse sentido de extensão de alguma benesse, alguma diminuição de uma imposição criminal, algo do gênero aí, deixa aqui nos comentários para eu dar uma olhada nesse julgado também e até eventualmente fazer um vídeo 2 sobre esse assunto, caso vocês tenham interesse. Também comentem aqui se vocês querem que eu fale mais sobre prisão domiciliar, inclusive se for o caso da prisão domiciliar lá na execução penal, né, quando já está cumprindo pena. E também, se vocês acham que esse conteúdo aqui faz alguma diferença para alguém que vocês conhecem, compartilhem para que eles vejam aqui esse vídeo, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de algum desses outros vídeos ou dessa playlist aqui que está aparecendo na tela para vocês. E por hoje é só, a gente se vê na próxima. Bora assombrar o examinador.